Definitivamente o que não falta é polêmicas envolvendo Deolane Bezerra. Isso porque, após a influenciadora e advogada ser solta, na verdade para cumprir prisão domiciliar, bem como também ela fará uso de tornozeleira eletrônica, estava proibida de dar entrevistas ou se pronunciar sobre o assunto. E não demorou muito para Deolane descumprir a medida judicial. Foi na porta do presídio mesmo. Ela deu entrevista apontando que sua prisão foi criminosa. Isso mesmo. Ela ainda acusou o delegado que conduz a investigação de abuso de autoridade. Vale detalhar, pessoal, que ela também se manifestou em suas redes sociais. Ela postou uma foto em que está amordaçada, dando a entender assim que ela foi silenciada, ou seja, ela não pode se pronunciar, justamente porque a justiça determinou isso. Então ela descumpriu as medidas judiciais e há este questionamento se ela voltará ou não para o presídio. Isso a gente não sabe dizer ao certo, mas vamos verificar o vídeo em questão. Com o Eric Nascimento, vamos chegar aqui para ouvir a Deolane. Deolane! Abuso de autoridade do estado do Pernambuco. Vou falar pra... Prisão criminosa, uma prisão criminosa. Eu vou falar para seus fãs. Meu chinelo aí, ó. Pega o meu chinelo. Meu chinelo. Detalhe que suas irmãs, que estiveram muito à frente nessa questão de comunicação com os fãs de Deolane Bezerra, se pronunciaram. Daniele Bezerra comentou mais uma vez sobre as questões envolvendo tanto Deolane quanto sua mãe Solange Bezerra, que continua presa. Estou aqui falando, não sei se vão me silenciar também, não sei se vou ser presa também. Eu sei que a justiça desse país deve estar com vergonha. Os verdadeiros juristas e criminalistas devem estar com vergonha. Liberar a Deolane com prisão domiciliar, medida cautelar para ela não poder abrir a boca, ela não pode falar, ela não pode aparecer na rede social, ela não pode nem sequer dar uma declaração pública. Estão mantendo ela como uma criminosa, que ela não é. Quem está falando, o tempo vai passar e vocês vão ver. E eu não duvido de mais nada. Não sei até que horas vou poder falar também. Não sei. Sei que eu vou continuar aqui. Eu vou continuar no processo para liberar minha mãe. Deixaram uma senhora com problema de saúde cardiopata dentro de uma penitenciária pedindo melhores explicações. Eu estou arrebentada. A Deolane, antes de sair, recebeu atendimento médico. Ela não queria sair, mas eu preciso dela aqui fora. Cuidado, mulheres nordestinas, mães solos. Se vocês estudarem, vencerem na vida, é isso que acontece. Vai presa você e sua família. Nesse país das calças curtas, onde o judiciário não tem coragem de dar uma decisão correta, onde um dos maiores juristas desse país falou, diretor, doutor, pela PUC São Paulo, não adianta. Se acovardaram. Agora a gente vai para Brasília para ver se lá existe lei. Eu espero que ao chegar na mesa de qualquer ministro, que eles não se acovardem. Que eles não se acovardem com um abuso de autoridade desse, porque isso é um abuso de autoridade. Explicações, vocês estão esperando explicações. Eu vou enumerar todas as explicações que aconteceram no caso da Deolane. E se fazem isso com ela, que é uma pessoa pública, imagino que não pode ser feito com cada cidadão desse país. Imagina se isso não é uma insegurança jurídica para o país.
A Deolane, ela é advogada inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil. Fizeram a prisão dela sem a representação da OAB, o que não pode, o que é lei. OAB, eu estou falando e provo. Segundo, entraram na casa da Deolane antes das 6 da manhã, o que não pode, isso é jurisprudência pacificada no nosso país. Terceiro, apreenderam o celular da Deolane, que sequer constava no mandado de prisão. A delegada que fez a prisão se recusou a apreender, mas a outra autoridade policial, tomada por um completo abuso, fez a apreensão. Quarto, o suposto crime que estão imputando para a Deolane e para minha mãe, ainda que tivesse sido cometido, é sem violência, sem grave ameaça, elas são primárias, não têm maus antecedentes, tem residência fixa, atividade lícita, família que lhes amparam e ainda são arrimo de família. São elas que sustentam as suas famílias. A jurisprudência, o Código de Processo Penal brasileiro, fala que a prisão, ela é, em último caso, ela é exceção. Ela é exceção, ela não é via de regra. Portanto, elas poderiam muito bem responder o processo em liberdade, como qualquer cidadão, não é elas porque são elas. Pelo contrário, simplesmente foram presas porque são elas. Porque são elas, porque não existe, isso é uma prisão ilegal, criminosa, e não sou somente eu que estou falando, não. Um dos maiores juristas desse país também falou. Vocês, população, clamam por leis, né, por leis justas. E o que se falar de abuso de autoridade? E o que se falar de um Código Penal inventado? O que se falar da nossa Carta Magna, da Constituição Federal, a lei maior que rege esse país? E o princípio da inocência que está lá no artigo 5º, o que falar disso? Passa por cima? Prende, para ter uma prisão midiática, uma mídia necessária para dar olhos à operação. Falaram caso Deolane, não é caso Deolane, é Operação Integration. Cadê as outras pessoas? Por que não estão na mídia? Ninguém, né? Só Deolane Bezerra e sua mãe. 2 mulheres nordestinas, pobres, que vieram do interior, que venceram na vida e que agora estão sendo humilhadas. A regra é, volto a dizer, investiga, prova e prende. E não prende depois, manda a pessoa se virar e provar que é inocente. Por último, e não menos importante, por que Deolane mesmo não está aqui falando tudo isso? Porque calaram a Deolane, silenciaram a Deolane, colocaram a medida cautelar onde Deolane não pode abrir a boca. Ela está calada, ela não pode falar. Ela não pode falar. O Tribunal de Justiça do Estado do Pernambuco diz que ela não pode falar, que ela tem que ficar calada. Cadê o Estado Democrático de Direito? Cadê a ordem pública? Sabe por que calaram Deolane? Porque a ordem pública é a favor dela. E se ela abrir a boca para ela mesma falar, porque eu não tenho essa força, eu não tenho. Se ela mesma falar, as coisas mudariam. Mas fiquem aqui sabendo que eu estou falando por ela, porque calaram a Deolane. Só que após Deolane sair do presídio para cumprir prisão domiciliar, Antônia Fontinelli criticou a justiça brasileira em stories em seu Instagram e também enfatizou que a família de Deolane Bezerra chegou a pagar vários figurantes. Aquelas pessoas que estavam lá na porta do presídio seriam pagas pela família de Deolane Bezerra para fazer toda aquela movimentação em relação à prisão de Deolane. Uma casa daquela pode me prender. Eu fico lá, amor, só comendo meu cuscuz, tomando meu café, ó, foda-se o mundo que meu nome não é Raimundo. Meus amores, olha, é babado, viu? Misericórdia, é babado esse nosso país. Pai amado. Olha aquele monte de gente contratado lá pra ficar na porta da delegacia esperando Deolane ser solta. Eu vi por 4 dias matérias na grande imprensa, nos maiores canais de televisão do Brasil. Polícia dando conta de que tinha achado milhões na casa da mulher. Joias, carros avaliados não sei quantos milhões. A mulher que ganha 1,5 milhão por mês. Quem no Brasil ganha 1 milhão? 1,5 milhão por mês trabalhando honestamente. Anyway, eu tô petrificada em saber que a mulher saiu e a pobre da mãe ficou encalacrada. Só tinha 3 milhões na conta. Ainda assim é muito pra ela, né? Mas gente, aí tinha 3 milhões, né? A pobre da Vera. Acharam na conta dela 3 milhões. A Vera não soube explicar, né? De onde tinha esse dinheiro. A filha sai com um monte de figurante lá na porta gritando. Olha,
Cara, a justiça do Brasil realmente, meu Deus do céu. E a Paula da Véia ficou presa, né? Encalacrada. Misericórdia. As irmãs, durante todo o processo, vendendo tigrinho. Um circo foi armado. Agora diz que ela vai ficar em silêncio, de tornozeleira, de tudo dentro de casa, né? Numa casa daquela, pode me prender. Eu fico lá, amor, só comendo meu cuscuz, tomando meu café, ó. Foda-se o mundo que meu nome não é Raimundo. Olha, eu vou te falar, o Brasil é uma piada. E mais, diz que é sobre a alegação, tanto ela quanto a mulher lá do Esporte da Sorte, que se entregou, a alegação, o que diz a justiça brasileira, né, alegando soltar a Deolane, é que ela tem uma filha menor de idade. A outra também. Mas aí eu tenho uma pergunta para fazer. Outro dia eu fiz um apelo aqui, 2 crianças menor de idade implorando, que a mãe já está presa há quase 2 anos, porque riscou um monumento público lá de Batom. Prestem atenção. Olha a comparação dos crimes. A mulher pegou não sei quantos anos de cadeia e está lá encalacrada, regime fechado, sem julgamento, sem nada. Que porra de país é esse? No que transformaram o Brasil? Como que uma merda dessa pode dar certo com um esculacho tão grande desse? Que merda é essa? Eu vou morrer perguntando. Que vergonha. Que vergonha. Eu morro de vergonha. Ainda bem que eu não tô aí no meio desse puteiro. Então finalizamos o vídeo, deixa o like, comentário, compartilhamento. Surgindo novidades eu trago para vocês, não perderão um detalhe sequer aqui. Até lá então, turma. Tchau, tchau.